Você já se perguntou como os jardins dos Amish conseguem alimentar uma família de 6 pessoas, mesmo não sendo maiores que uma sala de estar? Enquanto muitas pessoas gastam muito dinheiro para ampliar seus jardins e experimentar diferentes plantas, apenas para acabarem decepcionadas, as avós Amish, na região de Lancaster, têm um método diferente. Em vez de precisarem de muita terra, elas usam a altura, a luz solar e arranjos inteligentes de plantas, para que cada centímetro de solo gere valor. Neste vídeo, vamos explorar como os Amish cultivam comida suficiente para o ano todo no menor dos espaços. Isso mudará completamente a sua forma de pensar sobre jardinagem. Antes de falarmos sobre as técnicas que ajudam as plantas a alcançarem altos rendimentos em espaços confinados, há um princípio que muitas avós Amish mencionam repetidamente: a filosofia da Gelassenheit. Esta é uma palavra alemã que significa render-se à ordem natural. Para elas, um jardim não é um lugar onde o ser humano tenta controlar tudo, mas sim um lugar onde aprendemos a trabalhar em conjunto com a natureza. Por esse motivo, os Amish não forçam o solo a produzir mais com produtos químicos ou pulverizações, mas projetam seus jardins de forma que cada pedaço de terra seja usado de maneira inteligente, mantendo ao mesmo tempo um equilíbrio natural. Eles cultivam plantas em camadas e verticalmente, aproveitando a luz solar e os espaços abertos. Assim, muitas espécies de plantas podem crescer juntas em um espaço pequeno. A Gelassenheit ensina que as plantas crescem naturalmente mais fortes quando o solo é saudável e o ecossistema está em equilíbrio. Insetos benéficos, micróbios do solo e o posicionamento correto das plantas trabalham juntos para criar um jardim eficiente sem a necessidade de muitas intervenções. É por isso que esses pequenos jardins Amish frequentemente produzem rendimentos tão incríveis. Não porque forçam a natureza, mas porque entendem como fazer a natureza trabalhar a seu favor. Esse espírito é a base para os métodos de cultivo de alto rendimento em pequenos espaços que vamos explorar agora. Quando a terra é limitada, os Amish não semeiam simplesmente por capricho ou por flores bonitas. Eles começam tudo com um mapa de sobrevivência meticulosamente calculado. A base de um jardim intensivo altamente produtivo é conhecer as necessidades energéticas de cada membro da família, usando um padrão de 2.000 calorias por pessoa por dia. Esse cálculo é surpreendentemente específico. Eles sabem exatamente que precisam colher 250 libras de batatas, 100 libras de feijão e pelo menos 75 libras de milho todos os anos para garantir os carboidratos vitais. O planejamento para as 52 semanas inteiras leva apenas cerca de 10 minutos, mas é o tempo mais importante para controlar totalmente o suprimento de alimentos e não desperdiçar espaço com plantas que não oferecem alto valor nutricional. Se uma família só consegue processar 10 cestas de tomates antes que estraguem, é um desperdício cultivar o suficiente para 15 cestas. Essa abordagem transforma um jardim do tamanho de uma pequena sala de estar em uma máquina constante de geração de energia, onde cada semente plantada tem uma missão específica. O solo é como uma conta-poupança que os Amish sempre valorizam. Eles nunca fazem retiradas sem o plano de devolver algo de igual valor por meio de uma agricultura inteligente e direcionada. Quando o espaço é escasso, é simplesmente impossível espalhar as plantas para aumentar o rendimento. É por isso que as avós Amish usam um método incrivelmente inteligente. Elas aproveitam o espaço livre e cultivam verticalmente. As batatas são um exemplo perfeito disso. Elas pegam um pedaço de tela de arame, enrolam-no em um cilindro e o preenchem em camadas com palha e composto orgânico à medida que a planta cresce para cima. Na jardinagem tradicional, a terra é amontoada apenas algumas vezes, de modo que apenas uma pequena parte do caule fica enterrada. Isso limita o número de caules subterrâneos e, consequentemente, não se obtém muitas batatas. No cultivo vertical, no entanto, o caule é constantemente coberto com terra enquanto a planta cresce para cima. Quanto mais o caule estiver enterrado, mais caules subterrâneos e tubérculos a planta formará. Isso permite que as batatas se formem ao longo do caule comprido e não apenas na base, o que aumenta significativamente a produção em um espaço pequeno.
Quando chega o dia da colheita, basta cortar as amarras, abrir a tela de arame e deixar toda a coluna de palha e composto cair. Em seguida, basta procurar nas camadas com as mãos. As batatas são encontradas em todas as camadas, de baixo a cima. É como uma caça ao tesouro. Essa técnica permite que uma única torre de apenas cerca de 4 pés quadrados substitua uma fileira de 30 pés no chão. Os Amish conseguem colher de 40 a 100 libras de batatas limpas e sem lama, o que equivale ao triplo do rendimento normal. Além da tela de arame, também é possível usar tambores de 55 galões, latas de lixo grandes, pneus empilhados, ou até mesmo uma estrutura de madeira feita de 4 pallets. Desde que cresça verticalmente, funciona bem. A luz solar é como o elixir da vida do jardim. E os Amish transformaram a observação do sol em uma forma de arte para capturar os raios mais preciosos para suas plantas. Em um jardim pequeno, o posicionamento incorreto das plantas pode fazer com que as plantas altas roubem a luz das mais baixas, desperdiçando energia. Ao observarem de perto a trajetória do sol ao longo das estações, eles criam um mapa de luz preciso. Plantas altas, como milho ou feijão trepador, são sempre colocadas no lado norte, enquanto os vegetais mais baixos são orientados para o sul. Os vegetais de raiz, em particular, que são a principal fonte de energia, têm a garantia de receber pelo menos 6 a 8 horas de luz solar direta diariamente para acumular açúcar e energia suficientes. Essa distribuição ajuda a maximizar a fotossíntese em cada centímetro quadrado das folhas verdes, permitindo que as plantas alcancem seu rendimento máximo sem precisar de mais terra. O pequeno jardim fica parecendo um estádio em terraços, onde cada membro, desde a folha de grama até a folhagem, recebe sua justa recompensa do céu. A verdadeira força de um jardim Amish não vem de produtos químicos caros, mas das profundezas do solo escuro e friável, conhecido como ouro negro. Eles mantêm um sistema de compostagem super rápido, com uma proporção áurea que foi passada de geração em geração. 3 partes de material marrom rico em carbono, como folhas secas ou palha, misturadas com uma parte de material verde rico em nitrogênio, proveniente de restos de cozinha. O segredo para obter esse alimento rico em apenas 18 dias é virá-lo regularmente a cada 3 dias, o que permite que o oxigênio chegue a todos os cantos e estimule os micróbios a trabalharem duro. Uma pequena dica das avós é adicionar borra de café à pilha de compostagem. Isso não apenas aumenta o rendimento em 30%, mas também atua como um ímã para as minhocas, os aradores mais silenciosos e trabalhadores da natureza. Graças a esse cuidado meticuloso, o solo do jardim frequentemente contém mais de 60% de matéria orgânica, criando um ambiente ideal para que as raízes cresçam fortes e vigorosas, independentemente do tamanho da terra. Quando suas mãos tocam esse solo quente e rico em nutrientes, você pode sentir a vida surgindo, pronta para nutrir os brotos mais saudáveis. Um solo saudável é a base de uma família saudável. E o ouro negro é o bem mais valioso que eles deixam para as gerações futuras. A terra é exatamente como as pessoas. Ela precisa de tempo para descansar e se recuperar após estações de trabalho duro. As avós Amish seguem um rigoroso processo de rotação de 3 anos para proteger a fertilidade do solo e evitar a propagação de pragas. O ciclo começa com plantas de alto consumo, como o milho, para absorver a maior parte dos nutrientes, seguidas por melhoradores de solo, como o feijão, para devolver nitrogênio à terra, depois vegetais folhosos, e finalmente vegetais de raiz. A mudança dos locais das plantas neste ciclo mantém um equilíbrio natural de nutrientes, sem a necessidade de substituir a camada superficial do solo ou usar fertilizantes químicos. A eficácia desse método é demonstrada em números impressionantes. A capacidade de retenção de água do solo aumenta para 20 mil galões por acre e adiciona 30% a mais de matéria orgânica necessária. Em um jardim pequeno, a rotação de culturas ajuda a usar cada centímetro de solo de forma sustentável, sem nunca cair na exaustão ou na pobreza. Os Amish acreditam que, se você tratar o solo com bondade, ele responderá com colheitas ricas e saborosas.
Essas fileiras de vegetais, que se movem ritmicamente ano após ano, são como uma dança da vida, onde cada planta contribui para a abundância a longo prazo da família. Em um espaço confinado, certamente não se pode plantar nada sem saber se vai se adaptar bem. As avós Amish prepararam uma série de culturas básicas. Feijões e rabanetes desempenham o papel de melhorar o solo em uma velocidade surpreendente, mesmo nos menores espaços. Os feijões, com sua capacidade de extrair nitrogênio diretamente do ar, transformam suas raízes em pequenas bolsas de nutrientes para alimentar o solo para futuras culturas. Enquanto isso, os rabanetes, que amadurecem em apenas 25 a 30 dias, têm raízes fortes que podem quebrar o solo compactado, criando uma frouxidão natural sem a necessidade de capina pesada. Esse método proporciona aos jardineiros uma colheita precoce de verduras para as refeições e, ao mesmo tempo, prepara silenciosamente uma base sólida para plantas que precisam de mais nutrientes. Em boas condições, cada um desses arbustos de feijão pioneiros pode fornecer meia libra de alimento, o que é bastante para um espaço modesto. A presença deles no jardim é como a promessa de uma colheita recorde, onde a preparação cuidadosa desde os primeiros passos sempre traz resultados gratificantes. Além das culturas básicas, as avós Amish também dão prioridade absoluta a plantas com alta densidade de nutrientes e usos versáteis. Elas não escolhem plantas apenas para comer, mas procuram guerreiras que possam realizar 3 tarefas de uma só vez. As raízes fornecem alimento, a folhagem pode ser compostada, e elas devem ser fáceis de armazenar durante os rigorosos meses de inverno. Batatas e cenouras são sempre as principais candidatas, porque armazenam bem a energia e são fáceis de guardar em um porão escuro. Em vez de plantar feijões de arbusto, que ocupam muito espaço, elas preferem feijões trepadores, para aproveitar o espaço vertical, o que triplica o rendimento no mesmo pequeno pedaço de terra. Vegetais de corte, em particular, são valorizados, pois oferecem à família uma fonte contínua de vitaminas por muitos meses, sem precisarem ser replantados. O objetivo final é colher o maior número de calorias por pé quadrado de terra, transformando assim um pequeno jardim em uma usina de energia inesgotável. Cada variedade, preservada ao longo de gerações, é escolhida não apenas pelo seu rendimento, mas também pela sua perfeita adaptação ao estilo de vida econômico e autossuficiente da comunidade Amish. A espiral de ervas é uma obra-prima de design que ajuda os Amish a transformar um espaço extremamente pequeno em um labirinto verde brilhante e diversificado. Essa estrutura geralmente tem apenas cerca de 5 pés de largura, mas graças à sua forma espiral ascendente, ela cria muitos microclimas diferentes que se adequam a cada tipo de erva. O topo da torre é o local mais seco e ensolarado, perfeito para plantas como alecrim ou tomilho. A parte do meio é mais úmida para salsa e manjericão, enquanto a água se acumula na parte inferior. Ideal para o cultivo de hortelã. Esse design permite que eles cultivem mais de 20 tipos diferentes de ervas em uma área que normalmente acomodaria apenas algumas plantas se crescessem em solo plano. Construir a torre dessa maneira também ajuda a atrair insetos benéficos com seus ricos aromas e cores. A eficiência do espaço é levada ao limite quando a área de plantio é multiplicada verticalmente. Colher, ervas frescas diretamente da torre para colocá-las direto em uma panela de sopa fervendo no fogão. É uma experiência maravilhosa que adiciona um sabor rico a cada refeição em família. As avós Amish provaram que em uma área minúscula ainda podemos ter uma coleção de temperos frescos tão rica quanto em qualquer grande jardim. A jardinagem por pé quadrado, Square Foot Gardening, é um dos maiores segredos que ajuda os Amish a alcançarem rendimentos incríveis em um mínimo de terra. Eles dividem os canteiros de plantio em grades precisas de um pé, criando assim um sistema científico para gerenciar a densidade das plantas até o centímetro. Os canteiros do jardim são geralmente projetados com uma largura fixa de 4 pés, um tamanho perfeito para que o jardineiro possa alcançar qualquer ponto de ambos os lados, sem nunca ter que pisar no canteiro e compactar o solo. Para cada pequeno quadrado, o número de plantas a serem semeadas é calculado com base no seu tamanho adulto,
para garantir que nenhum centímetro de solo seja desperdiçado. Em vez de longas fileiras tradicionais, que talvez rendam apenas 5 pés de alface, um quadrado intensivo como esse pode fornecer até 20 pés de verduras frescas e exuberantes. Essa eficiência de espaço aumenta o rendimento total do jardim em 300% a 400%, um número dos sonhos para qualquer pessoa com um pequeno quintal. O gerenciamento por quadrados também torna a capina e o monitoramento da saúde das plantas mais fáceis e divertidos, como se estivesse cuidando de cada pequeno compartimento em um baú de tesouro da família. Quando as pessoas sabem como organizar o espaço de forma inteligente, a natureza responde com múltipla generosidade. Para continuar garantindo que cada pedaço de terra seja tão precioso quanto o ouro, os Amish nunca permitem que o solo nu fique exposto ao sol escaldante ou à chuva torrencial. As avós plantam coberturas de solo de baixo crescimento, como trevo ou tomilho, diretamente na base das culturas principais para manter o solo úmido e fresco. Essa técnica não apenas evita o crescimento de ervas daninhas, mas também reduz a necessidade de água em até 80%, o que é muito importante em áreas secas. Quando essas coberturas de solo crescem muito densas, o jardineiro usa o método cortar e deixar cair, cut and drop, onde as pontas são cortadas para serem usadas diretamente no local como cobertura morta, orgânica, mulch. E as raízes são deixadas para apodrecer no solo para adicionar nitrogênio valioso. Essa cobertura viva cria um minúsculo ecossistema bem ao nível do solo, onde criaturas benéficas podem viver e proteger as raízes das culturas principais. Em um jardim pequeno, a ausência de tubos de irrigação complicados ou sacos de palha volumosos ajuda a tornar a paisagem mais natural e harmoniosa. O solo protegido por cobertura viva permanece solto e fértil por muitas estações, como se fosse energizado de dentro para fora. Uma das práticas mais inteligentes dos Amish é colocar gaiolas de coelhos diretamente sobre os canteiros de plantio, para que o esterco rico em nutrientes caia diretamente no solo, sem a necessidade de transporte ou processamento complexo. As galinhas também desempenham o papel de assistentes úteis. Após cada colheita, elas são soltas no jardim para ciscar o solo, misturar o composto e destruir quaisquer pragas que se escondam sob as folhas. A presença de animais aproveita ao máximo o espaço no celeiro, transforma seus alojamentos em uma fábrica automática de fertilizantes e limpa o jardim naturalmente. Até mesmo o sistema de bebedouros das galinhas é projetado para gotejar, de modo que o excesso de água se infiltre no solo, reduzindo a necessidade de irrigação em mais 25%. Esse ciclo poupa aos Amish muito esforço e recursos, ao mesmo tempo em que cria um ambiente vibrante e cheio de sons de vida. O solo nutrido com esterco animal fresco tem uma vitalidade especial que ajuda as plantas a crescerem rapidamente e a resistirem melhor a doenças. Em um espaço confinado, a combinação harmoniosa de agricultura e pecuária é a chave para a autossuficiência absoluta. Para otimizar cada centímetro quadrado de espaço, os Amish aplicam uma técnica de poda rigorosa para concentrar a essência e a energia da planta na formação de frutos, em vez de alimentar folhas inúteis. Eles beliscam regularmente os brotos laterais, chupões, esses pequenos aproveitadores, nos caules dos tomates, para que a planta não desperdice energia cultivando muitos galhos laterais que levam à superlotação e à má circulação de ar. Ao usar um método de treliça vertical com apenas um caule principal, cada planta de tomate precisa de apenas cerca de 1 pé quadrado de espaço no solo e ainda recebe luz suficiente e uma brisa leve. Manter as plantas arejadas reduz o risco de doenças fúngicas e bacterianas em até 80% e permite que o jardineiro colha até 20 libras de frutas por planta. A poda não é uma medida severa, mas um passo necessário para que a planta alcance seu maior potencial em um espaço limitado. As mãos trabalhadoras, porém habilidosas, das avós sempre sabem exatamente qual galho manter e qual parte remover, para que cada tomate fique gordinho e cheio de sabor quando estiver maduro. Essa técnica torna o jardim intensivo, organizado e científico, onde cada planta individual trabalha da forma mais eficiente. Essa concentração de energia
é o segredo para produzir produtos de alta qualidade em um pedaço de terra modesto. Se você deixar pragas entrarem no seu jardim, elas tomarão conta dele em um piscar de olhos. É por isso que o controle de pragas é obrigatório ao cuidar de um jardim pequeno. Mas, ao contrário do uso de sprays químicos tóxicos, as avós Amish usam uma tática inteligente chamada confundir o inimigo. Elas plantam plantas de cheiro forte entre as culturas para distrair insetos nocivos e proteger o jardim de forma silenciosa, mas muito eficaz. Os cravos de defunto, tagetes, com seu aroma inconfundível, são guarda-costas indispensáveis para repelir nematóides e ajudam a reduzir os danos às suculentas plantas de tomate em até 70%. Alho e manjericão não são apenas temperos para as refeições, mas barreiras naturais que impedem que lagartas e outros besouros cheguem às folhas tenras. Esse consórcio de culturas aproveita ao máximo um jardim pequeno, sem a necessidade de pulverizadores volumosos ou redes feias. Os resultados são frequentemente impressionantes, pois a perda por pragas nesses jardins é normalmente inferior a 10%. As avós Amish acreditam que a natureza sempre tem soluções para cada problema. Só precisamos saber como ouvir e organizar as coisas corretamente. Essa é a diferença entre um jardim que luta para afastar pragas e um jardim que é forte de dentro para fora. Além de confundir as pragas com aromas, o Jardim Amish também conta com os serviços de guarda-costas silenciosos do mundo natural. Eles projetam rodovias úteis plantando faixas de flores nativas brilhantes para atrair joaninhas, insetos minúsculos, mas poderosos, dos quais um único indivíduo pode destruir até 5.000 pulgões durante sua vida. Pequenas e bonitas tigelas de água são colocadas discretamente sob as folhas para convidar sapos, animais, que podem destruir até 10.000 insetos a cada estação. A criação de um habitat para esses inimigos naturais ajuda o jardim a se proteger 24 horas por dia, sem ocupar espaço agrícola adicional ou exigir esforço humano. Em um jardim pequeno, a presença dessas criaturas benéficas não é apenas prática, mas também traz alegria ao jardineiro ao ver o milagre da cadeia alimentar natural. O solo e as plantas agora se tornam parte de um sistema maior, onde cada ser vivo tem seu próprio lugar e papel. Os Amish nos ensinam que, em vez de tentar controlar a natureza à força, devemos aprender a ser companheiros e usar seu poder para criar abundância. Prolongar a estação de cultivo para o ano todo em um pedaço modesto de terra. É um desafio que os Amish superaram com estufas inteligentes que usam energia natural. Eles não precisam de sistemas de aquecimento elétrico complicados, mas usam o calor da terra e do sol por meio de técnicas tradicionais. As paredes voltadas para o norte são frequentemente construídas com pedras escuras para absorver o calor durante o dia e liberá-lo à noite para aquecer as plantas. Em particular, a técnica de bioaquecimento, onde esterco fresco de cavalo é enterrado em trincheiras profundas, é um segredo que envolve as raízes em calor, mesmo quando há forte nevasca lá fora. Graças a essas soluções criativas, um pequeno pedaço de terra pode render até 4 ciclos de colheita por ano, em vez de apenas 1 ou 2, como de costume. Uma estufa Amish é como um oásis quente, onde a vida continua forte, apesar do clima rigoroso lá fora. A eficiência do espaço é levada ao máximo, já que cada pé de solo trabalha a todo vapor 365 dias por ano. Ter verduras frescas no meio do inverno não apenas garante a nutrição da família, mas também traz uma sensação de esperança e vida para dentro de casa em dias cinzentos. A água é vista como pérolas do céu, que os Amish sempre economizam e usam com absoluto respeito em seus jardins. Sem depender de sistemas de bombeamento modernos, eles instalam sistemas de captação de água da chuva dos telhados, onde cada centímetro de chuva pode trazer até 1.200 galões de água para os tanques de armazenamento. Uma das técnicas de irrigação mais inteligentes é o uso de potes de cerâmica não esmaltada, olas, que são enterrados profundamente na terra. A água de dentro do pote vaza lentamente através de poros minúsculos para fornecer umidade diretamente às raízes, reduzindo a perda de água por evaporação em até 70%. Designs criativos, como jardins em formato de fechadura, keyhole gardens, combinados com esse método de irrigação,
podem ajudar uma família a economizar até 80% da água usada em comparação com a irrigação regular. Em um espaço confinado, a ausência de tubos complicados torna o jardim mais arrumado, e o jardineiro pode controlar com precisão a umidade para cada planta. Cada gota de água é direcionada exatamente para onde é necessária, nutrindo os brotos para que cresçam fortes e de forma constante. Dessa forma, uma avó Amish pode minimizar o esforço e os custos, mas ainda assim obter um rendimento muitas vezes maior para garantir o alimento de toda a família. Para que as plantas que gostam de calor cresçam bem, mesmo no tempo frio, os Amish se tornaram mestres em criar microclimas diretamente em seus pequenos jardins. Eles usam pedras escuras colocadas ao redor da base de pimentões ou berinjelas para que absorvam o calor do sol durante o dia e o liberem à noite para aquecer as plantas. Jarros de água pintados de preto também são usados para criar bolsões de calor estáveis que mantêm a temperatura ao redor das plantas de 10 a 15 graus mais quente do que o ambiente externo. O domínio da temperatura permite que eles cultivem frutas e vegetais que normalmente exigem condições rigorosas, sem a necessidade de aquecedores caros. Em um jardim apertado, esses pequenos bolsões de calor criam pontos focais de vida, onde as plantas permanecem verdes, apesar dos ventos frios precoces. Essa técnica ajuda a aproveitar ao máximo o tempo de crescimento das plantas e a colher pimentões maduros ou berinjelas roxas escuras, em uma época em que outros jardins já começaram a murchar. O jardim não é mais totalmente dependente da natureza, mas é habilmente adaptado por mãos humanas para servir ao propósito de sobrevivência. Frutas doces colhidas de paredes são perfeitamente possíveis através do uso de variedades de árvores frutíferas, superanãs e da técnica única de espaldeira dos Amish. Como as árvores frutíferas altas normalmente ocupam muito espaço e fazem muita sombra, eles escolhem variedades que crescem apenas de 4 a 6 pés de altura, perfeitas para jardins pequenos. A técnica de espaldeira permite que eles treinem os galhos para crescer em planos contra uma parede ou cerca em um plano bidimensional, transformando superfícies rígidas em exuberantes treliças de frutas. Esse método utiliza espaços que normalmente ficariam vazios, como passarelas ou paredes de casas, sem atrapalhar as atividades diárias. Os resultados são realmente impressionantes, pois um pessegueiro anão bem cuidado pode produzir de 50 a 75 libras de frutas doces em uma área de apenas 3 pés de largura. Essas árvores frutíferas agora não apenas fornecem alimento, mas também funcionam como uma parede decorativa viva que muda com as estações, de flores brancas para frutas maduras e pesadas. O acesso às frutas e a colheita também são mais fáceis do que nunca, pois cada pedaço maduro está ao alcance tanto de idosos quanto de crianças. O ritmo do universo e o fluxo do tempo são aproveitados de forma harmoniosa pelos Amish, através do plantio sucessivo e da semeadura de acordo com o calendário natural. O solo do jardim não fica vazio por um único dia. Eles frequentemente começam com novas mudas cerca de 2 semanas antes do fim da colheita antiga, para que estejam prontas para ocupar seu lugar assim que o solo for limpo. Em particular, o respeito pelos ciclos lunares é uma característica cultural única. Os vegetais de raiz são normalmente semeados durante a lua minguante, para que a energia se concentre nas raízes, enquanto as plantas que crescem acima do solo são semeadas durante a lua crescente. Seguir a natureza dessa maneira acelera a germinação em 50% e ajuda as plantas a terem uma resistência mais forte. O plantio sucessivo ajuda a família a ter uma fonte contínua de alimentos para que nunca haja uma lacuna nas refeições entre as estações. Em um jardim pequeno, essa mudança rítmica é a chave para alcançar o rendimento total máximo ao longo do ano. Os Amish acreditam que cada fase da lua carrega sua própria energia e que ouvir a respiração do céu torna o trabalho na terra mais suave. Mesmo quando o espaço no jardim é extremamente limitado, os Amish ainda garantem uma alta fonte de nutrientes para a família através da produção de microverdes, microgreens, em pequenas bandejas. Apenas uma área de 2 por 2 pés em uma varanda ou janela é suficiente para que eles cultivem continuamente microverdes ricos em nutrientes.
Os microverdes são colhidos quando têm apenas suas 2 primeiras folhas, mas contêm 40 vezes mais nutrientes do que uma planta adulta. Após a colheita, a esteira de raízes restante nunca é desperdiçada, mas reciclada diretamente na pilha de compostagem para continuar nutrindo o solo de outras áreas do jardim. Esse método fornece uma grande quantidade de superalimento fresco para as refeições diárias, sem a necessidade de grandes campos ou trabalho pesado. Para as famílias Amish com muitas crianças, os microverdes são o suplemento de energia mais rápido e eficaz, especialmente no início da primavera, quando os vegetais do jardim ainda não cresceram. A presença de bandejas verdes exuberantes na casa traz uma sensação de frescor e vivacidade, lembrando-nos do milagre escondido em sementes minúsculas. Proteger a complexa teia de vida sob a terra é uma prioridade máxima para os jardineiros Amish, e é por isso que eles escolhem um garfo largo, broad fork, em vez de um arado pesado. Um garfo largo ajuda a levar oxigênio profundamente para as camadas do solo sem revirar microestruturas delicadas, mantendo intacto o lar de milhões de minhocas e fungos benéficos. Esse afrouxamento manual do solo mantém a frouxidão dos canteiros intensivos sem compactar as camadas inferiores, ajudando as raízes a alcançarem facilmente água e nutrientes. Os Amish entendem que um acre de solo saudável pode abrigar até 1 milhão de minhocas, aqueles aradores trabalhadores que mantêm o solo fértil através de centenas de anos de agricultura contínua. O uso de um garfo largo não é apenas uma tarefa de jardinagem. É uma forma de exercício e paciência, onde o ser humano sente diretamente o calor e a vida da Mãe Terra. Em um jardim pequeno, o garfo largo é a ferramenta perfeita para cuidar meticulosamente de cada canteiro sem ruído ou poluição. Um solo cuidado dessa maneira sempre mantém uma estrutura estável e uma excelente capacidade de retenção de água, criando assim a base para colheitas recordes, que duram por gerações. Quando há abundância de alimentos após a época de colheita, o segredo para manter os suprimentos durante todo o inverno sem eletricidade está nos tradicionais porões de raízes, root cellars. Os Amish aproveitam a temperatura estável do solo, enterrando baldes de 5 galões na terra, em um local sombreado ou cavando porões profundos em encostas voltadas para o norte para capturar o ar frio natural. Vegetais de raiz, como batatas, cenouras e rabanetes, são dispostos em camadas com palha ou areia úmida para mantê-los frescos do outono até a primavera seguinte. Além disso, eles usam sais de ervas e técnicas de secagem ao sol para conservar vegetais folhosos e frutas, criando sabores únicos que não são encontrados em produtos congelados modernos. Esse tipo de armazenamento ajuda a família a ter sempre alimentos à mão, sem ocupar espaço para uma geladeira ou pagar contas de luz, tornando a vida independente e sustentável. Um porão de raízes é como um baú de tesouro silencioso sob a terra, que guarda os frutos de muitos dias de trabalho duro. Quando você abre a porta do porão em um dia gelado de inverno, o cheiro de terra quente misturado com o aroma suave dos alimentos armazenados traz uma sensação de segurança e plenitude que é difícil de descrever. Este é o último círculo fechado na jornada da semente à refeição. Uma prova da sabedoria de usar as leis da natureza para servir plenamente à vida humana. No olhar para a maneira como as avós Amish cultivam, percebe-se que o segredo para alcançar grandes rendimentos em um espaço pequeno não está em técnicas complicadas, mas em uma filosofia de jardinagem muito simples: paciência e respeito pela ordem natural. Um jardim eficiente não é criado em um dia e não pode ser mantido apenas com sprays ou soluções rápidas. Em vez disso, elas cuidam do jardim com ações pequenas, mas regulares, observando o solo todos os dias, capinando as ervas daninhas assim que aparecem, protegendo as plantas jovens e mantendo o ecossistema em equilíbrio. Quando o solo é saudável e as plantas crescem no ritmo da natureza, o jardim pode produzir mais alimentos na mesma pequena área. A jardinagem, portanto, não é uma guerra contra as pragas ou a obrigação de forçar as plantas a darem frutos, mas uma parceria com a natureza. Você cuida e a natureza responde. Você ouve e o jardim lhe diz do que precisa. Ao longo de cada estação, essa diligência e atenção aos detalhes não apenas trazem cestas cheias de produtos frescos,
mas também uma sensação muito real de paz, porque quando você nutre pacientemente o seu jardim, você também nutre a desaceleração, a perseverança e a simples alegria de viver. Desde cálculos cuidadosos de calorias, até simples porões de raízes nas profundezas da terra, os Amish mostraram ao mundo que a abundância nunca vem de grandes pedaços de terra, mas surge do amor sincero e da profunda compreensão da Mãe Natureza. Esses canteiros de 4 pés quadrados não alimentam apenas famílias grandes. Eles também são lugares que guardam lições inestimáveis sobre paciência, frugalidade e sustentabilidade, que a geração de hoje realmente precisa redescobrir. Se esta história mudou a sua visão sobre os modestos pedaços de terra no seu jardim, por favor, inscreva-se no nosso canal e deixe um like neste vídeo. Nós revelamos a história e a sabedoria que tentaram enterrar. Vamos plantar juntos as sementes do futuro. O próximo baú de tesouro de conhecimento se abrirá em breve.